Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a ideia é explorar um conceito que dá arrepios em muita gente, mas que na verdade é um dos sistemas mais lógicos e fascinantes da matemática: as frações. Vamos pegar um todo, quebrar em pedaços e ver a mágica acontecer. É um sistema perfeitamente estruturado, excelente para resolver problemas práticos do dia a dia. Então, bora mergulhar de cabeça e desmistificar essa história de uma vez por todas. Imagina a seguinte situação, bem tangível e tirada direto do nosso material: a colheita de 3 abacaxis fresquinhos. Como a gente divide essas frutas de forma perfeitamente justa entre várias pessoas, garantindo que não falte e nem sobre pedaço para ninguém? É exatamente aí que a fração entra em cena. Elas não são só números abstratos flutuando numa lousa, sabe? São ferramentas logísticas essenciais. Sem elas, seria impossível lidar com o mundo real, que quase nunca é feito só de quantidades inteiras. E este é o nosso mapa de hoje. 1. O que são frações? 2. Equivalência e simplificação. 3. Frações impróprias e mistas. 4. Somando e subtraindo. E, por fim, 5. Multiplicando e dividindo. Certo, começando pelo básico. Ponto 1. Afinal, o que são as frações? Olhando para o vocabulário essencial da matemática, temos 2 peças fundamentais. Pega a clássica fração 2/3, por exemplo. O número de baixo, que a gente chama de denominador, diz em quantas fatias absolutamente iguais a gente cortou o nosso todo, a nossa unidade. Nesse caso, 3 fatias totais. Já o número de cima, o numerador, indica quantas dessas fatias a gente realmente vai usar ou considerar na conta, que são 2. É uma linguagem super direta. O de baixo corta, o de cima escolhe. O que nos leva a uma anedota bem legal presente nos textos de hoje. Pensa numa barra de chocolate inteira. Se alguém come a metade dessa barra e depois a metade da metade que sobrou, e aí bate aquela vontade incontrolável por doce e come a metade dessa nova metade, o que está acontecendo? Isso mostra, de um jeito bem saboroso, como a gente pode literalmente estilhaçar um único todo em unidades fracionárias cada vez menores. Passamos de 1/2 para 1/4, depois para 1/8, de forma quase infinita. Muito bem. Avançando para a parte 2, equivalência e simplificação. E aquele exemplo da comida ilustra perfeitamente o conceito de equivalência. Comer metade de uma pizza inteira ou comer 2 pedaços de uma pizza que foi cortada em 4 fatias, no fim das contas resulta na ingestão da mesmíssima quantidade de comida. Se a gente multiplicar o numerador e o denominador da fração 1/2 pelo mesmo número, tipo o número 2, ganhamos a fração 2/4. O valor real fica totalmente intacto, a gente só mudou a roupagem do número. Agora, olha que fantástico aplicar a lógica reversa disso, um processo conhecido como simplificação. Temos aqui uma corrente que começa assustadora, 48/72. Mas se a gente for dividindo gradativamente o número de cima e o de baixo por divisores em comum, tipo 2 ou 3, a fração vai encolhendo passo a passo. Passa por 24/36, 12/18, até chegar nos enxutos 2/3. E aí não dá mais para dividir, é o que chamamos de forma irredutível, a maneira mais elegante e limpa de mostrar aquela montanha de pedaços. O que nos traz ao terceiro ponto da nossa análise: frações impróprias e mistas. Resgatando aquele nosso exemplo inicial das frutas, temos 3 abacaxis inteiros na mesa, e cada um foi fatiado rigorosamente em 3 pedaços iguais. Ou seja, totalizamos 9 pedaços de 1/3 de abacaxi. Se alguém for lá e comer uma dessas fatias, sobram muito pedaços. Matematicamente, dizemos que sobraram 8/3. Só que essa quantidade, logicamente, ultrapassa o limite de um abacaxi só, introduzindo uma anomalia fascinante no sistema que a gente precisa classificar. E como a matemática registra essa sobra que passa de um inteiro? Diferente da fração própria, que é menor que 1, a gente tem a fração imprópria, tipo esses 8/3. E o nome faz todo sentido. O numerador 8 é flagrantemente maior que o denominador 3. Mas ela também tem uma irmã gêmea, a forma mista, que traduz com precisão cirúrgica esses mesmos 8 pedaços como 2 inteiros e 2/3. É espetacular perceber que são apenas 2 idiomas matemáticos totalmente diferentes descrevendo a mesmíssima coisa no mundo real. Vamos colocar esses pedaços para interagir na prática? Parte 4. Somando e subtraindo frações. Quando o cenário inicial é estruturado e amigável, a regra é absurdamente direta. Se as frações que vão operar entre si têm o mesmo denominador, tipo 5 nonos somados a 2 nonos, o trabalho pesado da logística já está resolvido.
as fatias têm o mesmo tamanho. É só somar os números de cima, 5 mais 2, e manter a base encorada embaixo sem alterar. Resultado puro, 7 nomos. E a lógica harmoniosa para subtrair é exatamente a mesma. Só que a vida real costuma ser um pouco mais confusa, né? E se os tamanhos das fatias forem estruturalmente diferentes? Para evitar qualquer sobrecarga mental, o material nos ensina a dividir a missão em 4 passos. Primeiro, achar um denominador comum. Segundo, fabricar aquelas frações equivalentes que a gente já viu. Terceiro, com as bases igualadas, a gente soma os numeradores livremente. E quarto, mais uma vez, mantém o denominador blindado. Na prática, tentar somar um meio com um quinto mostra que as fatias são estruturalmente incompatíveis. Mas aí a gente transforma um meio em 5 décimos e um quinto em 2 décimos. O obstáculo evapora. De repente a conta flui de forma cristalina. A soma de 5 décimos com 2 décimos resulta facilmente em 7 décimos. Reduzir as bases a um denominador comum é literalmente a chave de ouro que destrava toda a operação. E para fechar o nosso pacote de operações, seção 5, multiplicando e dividindo frações. A regra de ouro da multiplicação é, de longe, a manobra mais direta de todo esse sistema fracionário. Pode esquecer a necessidade de perder tempo buscando denominadores em comum. Não tem conflito de tamanhos aqui. A técnica exige só que a gente multiplique em linha reta, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. É um processo incrivelmente rápido e sem atrito. O material base traz um caso prático exemplar. Em uma certa escola, 1/3 de toda a equipe é composto por mulheres. Desse grupo, os dados revelam que 4/5 possuem mais de 50 anos de idade. Qual é a fração exata que representa essa interseção na escola? Multiplicando 1/3 por 4/5, numa ação rápida e implacável, a gente chega em 4/15. Prático, eficiente e completamente exato. Já na operação de divisão, os documentos revelam um truque de perspectiva que parece mágica. O procedimento é o seguinte: a gente mantém a primeira fração totalmente imóvel e literalmente capota a segunda, invertendo o numerador com o denominador. Feito isso, transforma-se o que era um grande pesadelo de divisão numa multiplicação linear básica que, como acabamos de ver, é super fácil. É um atalho meio contraintuitivo no começo, mas que se revela brilhante. Para não restar dúvida, vamos tentar dividir 12/7 por 1/4. Em vez de travar uma batalha ineficiente com a divisão, o truque entra em ação. A gente pega 1/4 e inverte velozmente para 4/1. O cenário é totalmente reescrito na hora, virando 12/7 multiplicado por 4/1. O corredor para a linha de chegada se acende imediatamente, cravando a resposta em 48/7. Ginástica intelectual pura e organizada. E para amarrar o raciocínio final dessa explicação, é mandatório refletir sobre a aplicação macroscópica desse arsenal matemático inteiro. As referências desenham um contexto assustadoramente real, considerando um estoque absoluto e finito de 9.000 km³ de água potável no planeta inteiro, frente a um ritmo de uso per capita global de 800 metros cúbicos, dá para ver que a nossa sobrevivência contínua depende intrinsecamente de um gigantesco problema logístico e fracionário. Se o domínio pleno das frações é o que permite calcular a distribuição de água, combater o desperdício e gerir recursos criticamente escassos, repousa no ar aquele questionamento: quais outros abismos estruturais da nossa sociedade poderiam ser solucionados se a humanidade compreendesse de fato a beleza e a lógica das frações? Fica aí uma reflexão valiosa para continuar alimentando a mente. Muito obrigado por acompanharem a análise de hoje.